Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade à nossa videoaula. O primeiro vídeo foi sobre as três figuras metáfora, comparação e catacrese. E hoje nós vamos dar continuidade ainda nas figuras de linguagem. Como eu falei no início do primeiro vídeo, são várias figuras. E só relembrando que são figuras de linguagem, professor. São todas as formas de se comunicar, de se expressar, que a gente utiliza uma linguagem mais afetiva, mais emotiva, para chamar a atenção do nosso interlocutor. Quando a gente muda o sentido original, o sentido comum de uma palavra, quando a gente troca uma palavra por outra, certo? Tudo isso são formas de se expressar para deixar a mensagem mais afetiva, mais emotiva, mais chamativa, mais apelativa. E aí são as figuras de linguagem, são essas formas de expressão. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A gente vai ver hoje a sequência. A gente viu na primeira aula metáfora, comparação e catacrese. Vamos iniciar agora com metonímia. Como eu falei no vídeo passado, eu sempre inicio com o conceito, para a gente entender. Depois para os exemplos. Pessoal, metonímia. Parece um nome estranho, mas dá para entender tranquilamente. É a substituição de uma palavra por outra com a qual tem uma relação muito próxima. Ou seja, é quando a gente pega uma palavra, numa frase, numa construção, troca por outra palavra, mas eu não troquei por qualquer palavra. É uma palavra que tem uma relação muito próxima com essa que estava sendo utilizada. Tranquilo? Então, é a troca de uma palavra por outra que está intimamente ligada, ou seja, elas estão muito relacionadas. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo é que nós temos: João comeu todo o prato. Quando eu falo João comeu todo o prato, eu quis dizer que ele comeu o prato de vidro, por exemplo, que a gente utiliza? Não. Mas ele comeu o quê? A comida que estava no prato. Aí, ao invés de colocar João comeu toda a comida, eu fui e troquei. Ao invés de usar comida, eu troquei a palavra prato. Isso é a metonímia. Ou seja, aqui eu poderia ter utilizado a comida. Mas, ao invés de utilizar a palavra comida, eu troquei por outra prato, que tem uma relação muito próxima. O que foi aqui que eu coloquei? Ó, é a substituição de uma palavra por outra, com a qual tem uma relação muito próxima. Prato e comida estão relacionadas? Obviamente que sim, claro. A comida é servida no prato, convencionalmente, certo? Então aqui a gente tem a metonímia, a troca de uma palavra por outra com a qual tem uma relação muito próxima, estão intimamente ligadas. Vamos para o segundo exemplo. Sempre vivi do suor do meu rosto. Eu peguei aqui a palavra suor e coloquei no lugar de outra. Vamos tentar adivinhar qual foi essa outra palavra. Sempre vivi do suor do meu rosto. Eu sempre vivi do meu trabalho. Ao invés de utilizar a palavra trabalho, eu coloquei suor. Suor e trabalho estão relacionadas. Vou colocar aqui só para a gente... Pessoal, a palavra suor e trabalho estão ligadas? Tem alguma relação semântica? Obviamente que tem. Quem trabalha, sua. Ou seja, trabalho, suor. Em seguida, recompensa. Tranquilo? Então aqui eu troquei a palavra suor, a palavra trabalho por suor. Isso é a metonímia. Metonímia é quando a gente troca uma palavra por outra com a qual ela tem uma relação muito próxima de sentido. Tá? Um outro exemplo é quando a gente vai falar assim: vou fazer minha barba com Gillette. Gillette é a marca. Eu não vou fazer com a marca, eu vou fazer com a lâmina de barbear, que a marca é Gillette. Então eu troquei, ao invés de falar assim, vou fazer minha barba com a lâmina de barbear, eu fui e coloquei, vou fazer minha barba com Gillette. Então eu troquei Gillette, a palavra lâmina de barbear, por Gillette, porque elas têm uma relação muito próxima. Então a gente vai ter vários tipos de metonímia aí, certo? A parte pelo todo, o produto pelo processo. Então, várias formas de utilizar a metonímia. Toda vez que você estiver diante de uma frase, de uma construção, que você perceber que a palavra foi trocada, mas não foi trocada aleatoriamente, ela foi trocada por outra que tem uma relação muito próxima, a gente está diante de uma metonímia. Tranquilo? Então vamos lá. Dando continuidade à próxima figura de linguagem, vai ser a perífrase ou antonomásia.
continuidade, nós vamos ver a próxima figura de linguagem, que eu coloquei aqui, ó, perífrase ou antonomásia. Os nomes parecem estranhos, parecem ser complicados, mas depois que a gente memoriza e internaliza, fica fácil de compreender e de identificar qual figura de linguagem predominante a gente vai encontrar numa frase, numa construção. Tranquilo? Então vamos lá. Perífrase ou antonomásia é o quê? É a substituição de um ser ou objeto, pode ser um ser vivo ou um objeto, por uma palavra que caracteriza esse ser ou objeto. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um determinado ser, um ser vivo ou um objeto, e ao invés de eu utilizar o nome, a palavra que faz referência a esse ser ou esse objeto, eu utilizo uma outra palavra que caracteriza esse ser, certo? A perífrase ou antonomásia é um tipo de metonímia, tá? Metonímia foi o que a gente viu anteriormente, quando a gente troca uma palavra por outra que tem uma relação muito próxima, tá? Então aqui um exemplo, vamos para o rei do Baião. Quem é considerado o rei do Baião? Luiz Gonzaga. Ao invés de colocar Luiz Gonzaga, eu troquei por rei do Baião, porque não é uma palavra que caracteriza Luiz Gonzaga, ele não ficou conhecido como rei do Baião. Então, isso é a perífrase ou antonomásia. Vamos para o segundo exemplo aqui. Passarei minhas férias na Cidade Luz. É só um exemplo. Cidade Luz é uma característica de qual cidade que a gente conhece? Paris, certo? Cidade das Luzes. Então, veja só. Ao invés de colocar assim, passarei minhas férias em Paris, ó, passarei minhas férias na Cidade Luz, tá? Então, isso é a perífrase ou antonomásia. Convencionalmente, a gente vai utilizar a perífrase para objetos e a antonomásia para substituir nomes de seres, certo? De pessoas. O mais importante é que a gente compreender que a perífrase e a antonomásia é quando a gente substitui, certo, um ser ou um objeto por uma palavra que caracteriza fortemente esse ser ou esse objeto, certo? Isso aí a gente vai ter a perífrase para objetos e a antonomásia para nomes de pessoas, para pessoas, seres, ok? Vamos dar continuidade aqui agora. A próxima figura de linguagem vai ser a sinestesia. Outro nome que parece ser complicado, mas aos poucos você vai pegando e vai compreendendo e saber identificar dentro das construções a figura de linguagem predominante. A sinestesia, vou colocar o conceito. Pessoal, veja só. O conceito desse é bem simples e eu vou explicar para que vocês compreendam. A sinestesia é a mistura de sensações pelos órgãos de sentido. Quais são os órgãos de sentido que nós temos? Olfato, é isso, paladar, a visão. Ou seja, toda vez que eu utilizar alguma mistura de sensação que estiver relacionada com esses órgãos de sentido, cheiro, beijo, a gente vai ter a sinestesia. A sinestesia é essa mistura de sensações pelos órgãos de sentido, tá? Vamos aos exemplos aqui. Ela me deu um beijo, ok, até aqui tudo bem, só que não foi qualquer beijo, foi um beijo, ó, doce. Veja que doce é uma mistura de sensação para o órgão de sentido aqui, ó, o paladar, o beijo, certo? Beijo doce. Outro exemplo, Maria usou palavras ásperas. Quando eu falo Maria usou palavras, até aqui tudo bem. Só que não foram qualquer palavras. Foram palavras ásperas, que machucaram. Então eu estou aqui misturando sensações, palavras ruins, com órgãos de sentido. A fala, certo? Então a ideia é justamente essa. A sinestesia é a mistura de sensações pelos órgãos de sentido. Tranquilo? Então, palavras ásperas, beijo doce. E aí a gente vai ter vários outros exemplos. Essas foram as 3 figuras de linguagem que nós vimos aqui hoje, para que a gente compreenda todas as figuras de palavras. Nós vimos na aula passada metáfora, comparação e catacrese. Hoje nós vimos aqui sinestesia, perífrase ou antonomásia e metonímia, certo? Eu vou colocar aqui 3 exemplos para que a gente retome os conceitos que a gente viu, essas 3 figuras, para finalizar.
Então aqui nós temos 3 exemplos para que a gente revise as 3 figuras de linguagem vistas nesse vídeo. Tranquilo? Primeiro exemplo aqui. Antes de mais nada, vamos só relembrar. Nós vimos hoje a sinestesia, que é a mistura de sensações pelos órgãos de sentido, beijo doce, olhar áspero, certo? A perífrase ou antonomásia, quando a gente substitui um ser ou um objeto por uma palavra que caracteriza muito, certo? Essa pessoa, esse ser ou esse objeto. E a metonímia, que é a troca de uma palavra por outra, que tem uma relação muito próxima essas duas palavras. Sempre lembrar desse exemplo clássico. João comeu todo o prato, ou seja, ele comeu a comida que estava no prato. Comida e prato tem uma relação muito próxima. Ao invés de utilizar comida, eu fui e coloquei prato. Isso é a metonímia. Tranquilo? Então vamos aqui para 3 exemplos para a gente analisar essas construções, identificar qual figura de linguagem está presente em cada uma delas. O vinho estava com gosto quente. Gosto quente. Lembrando, qual é a figura de linguagem que a gente faz a associação aos órgãos de sentido? A sinestesia. Ó, não foi qualquer gosto, foi um gosto quente. Então aqui a gente tem a sinestesia. Segundo exemplo. Ontem eu li Machado de Assis. Bom, Machado de Assis é um autor da literatura realista. E aí eu quis dizer que eu li, não foi Machado de Assis em si, foi uma obra, um livro produzido por ele. Então eu substituí a palavra, o livro dele, a obra, por Machado de Assis. Machado de Assis e o livro, a obra dele, não tem uma relação muito próxima, ou seja, metonímia. Quando a gente substitui uma palavra por outra com a qual tem uma relação muito próxima, a gente está diante de uma metonímia. É o exemplo aqui parecido com o prato. João comeu todo o prato, ele comeu a comida que estava no prato. Prato e comida estão intimamente ligadas. Mesma coisa aqui, Machado de Assis e obra estão intimamente ligados, certo? Então aqui a gente tem a metonímia. Terceiro exemplo. Faz anos que morreu o épico português. Bom, quem é conhecido como épico português? Camões. E aqui a gente está diante da perífrase ou antonomásia. O que foi a perífrase e a antonomásia? É a figura de linguagem que serve, que substitui um ser ou um objeto qualquer por uma palavra que caracteriza bastante esse ser ou esse objeto. Lembra do Rei do Baião? A Cidade Luz, para utilizar Paris. Ao invés de utilizar a palavra Paris, eu fui e coloquei uma palavra que caracteriza muito ela. Ou seja, Cidade Luz. Mesma coisa aqui. Épico português é a característica de Camões. Então aqui a gente tem uma perífrase ou antonomásia. No caso aqui, eu falei para vocês a diferença entre perífrase e antonomásia. A perífrase substitui termos, seres e objetos por palavras que caracterizam eles, mas sempre objetos, e a antonomásia para pessoas, seres, certo? Então aqui são 3 exemplos para a gente finalizar essas 3 figuras de palavras, que foi a sinestesia, a perífrase ou antonomásia e a metonímia. Tranquilo? Próximo vídeo a gente vai dar continuidade com as outras figuras de linguagem e a gente finaliza todo esse conteúdo. Só relembrando, todas essas formas aqui, essas figuras, são formas de se expressar, de se comunicar, para deixar a linguagem, o texto, a nossa construção mais chamativa, mais afetiva. Isso é o ponto principal, crucial, certo? E aí no decorrer dos vídeos, das aulas, a gente vai entendendo qual figura de linguagem. A gente já viu metáfora, a gente já viu catacrese, a gente já viu comparação, hoje a gente viu sinestesia, perífrase ou antonomásia e metonímia. Tranquilo? Próximo vídeo a gente dá continuidade. Valeu!